camelo, garça... Cavalo seco. Cavalo seco. Magrela. E agora é bike, porque tudo virou inglês. Bici. O brasileiro poderia falar bici, né? Porque... Mas eles acham que é bike. Bom seria que fosse só a bicicleta tomar conta das cidades, assim, né? Esse aqui é o cartaz que a gente fez para uma festa, para arrecadar dinheiro para pagar a multa da ciclofaixa. Em 2007, onde 40 ciclistas, no Dia Mundial Sem Carros, pintaram uma quadra de ciclofaixa na rua Augusto Stresser. A Guarda Municipal chegou e escolheu 3 dos ciclistas aleatoriamente e levou para a Delegacia do Meio Ambiente para responder como um crime ambiental. A gente fez com que essa história chegasse aos ouvidos do prefeito, dos gestores públicos, dos administradores públicos, mas nenhum quis entender que o que nós fizemos não foi uma pichação, foi um ato cívico, foi uma ciclofaixa, a primeira ciclofaixa única de Curitiba. Em 2003, essa pesquisa de hábitos de vida nos mostrou que 65% são sedentários. E a desculpa de todo mundo para não fazer atividade física é porque não tem tempo. Em contrapartida, essas mesmas pessoas perdem em média 2 horas e meia por dia dentro de um carro para se deslocar na cidade. O trânsito parou, enquanto pedalava eu vi. Como pode todo mundo ficar parado ali, dentro do carro? Na verdade, o segredo da mobilidade não é discutir qual o sistema melhor, é usar tudo e usar bem. A mobilidade urbana, as formas com que uma cidade movimenta mercadorias e pessoas. E aí a gente tem, como a gente está vivendo essa grave crise ambiental no país, a gente começou a ouvir essa história de mobilidade urbana sustentável. A sustentabilidade ela é baseada em 3 pilares, né? O social, o econômico e o ambiental, né? Lógico, não podemos esquecer do meio ambiente. Mobilidade, para mim, é o equilíbrio de todos os deslocamentos na cidade. Agora, o segredo da mobilidade está em usar tudo sem competir no mesmo espaço. Isso que é importante. Um ser complementar ao outro. Então, a bicicleta é um meio muito importante. Bom, então em Curitiba, como em toda a capital, as capitais brasileiras, o trânsito é o maior problema a ser resolvido. Isso se deve ao incentivo do governo federal na indústria automobilística. Então, para ter uma grande mudança, desde essa mentalidade de incentivo à indústria automobilística, teria que mudar. Curitiba não é um problema de Curitiba, é um problema do Brasil. O brasileiro, por melhor que você faça o sistema de transporte, eu confesso que ele tem que estar em contínua evolução. O brasileiro reconhece no automóvel uma questão de status. Eu vou dar um exemplo. O filho de uma das nossas funcionárias, ele tem 16 anos, ele adquiriu um carro. Ele não tem direito de dirigir antes dos 18, mas ele já tem um carro em casa para quando ele tiver esse direito. Então é uma questão de status. Lamentavelmente, Curitiba é hoje a cidade que mais veículos tem por habitante. Então, o espaço da cidade ele é um só. Não adianta que não tem para onde aumentar a cidade. Então, nós acreditamos que novas medidas
restritivas ao veículo, elas têm que começar a ser implementadas. E junto com isso, uma melhoria constante no sistema de transporte coletivo. Porque assim as pessoas vão ter uma boa razão para deixar os seus carros em casa e pegar o transporte coletivo. Enquanto essas restrições do governo federal não vêm, os municípios podem buscar soluções caseiras, como restringir a circulação de veículos na área central, dificultar as áreas de estacionamento e promover alternativas, como o uso da bicicleta, por exemplo. Ou é 72 ou é 74 que veio o primeiro projeto cicloviário de Curitiba, que estavam previstos, acho que 600 quilômetros, 400 ou 300 quilômetros de ciclovia, e desses foram construídos 120. Então, né, essa é uma referência boa, né? Projetou um monte de ciclovia, mas executou só 120. Dá para argumentar que você não teve demanda nesses 40 anos para cá, né? Mas aí que tá, em teoria, a bicicleta deixou de ter demanda por conta da forma como os municípios administram a mobilidade. Hoje a taxa de veículo per capita por habitante de Curitiba já está em torno de 1,6 habitante por veículo, que é uma das mais altas do Brasil. Então é até um questionamento que nós fazemos: por que Curitiba é tão reverenciada no mundo inteiro por seu sistema de transporte coletivo e ao mesmo tempo é uma das cidades mais motorizadas do Brasil. Então a própria população não está achando o seu sistema de transporte tão convidativo a ponto de deixar o carro em casa e pegar o transporte coletivo. Então a questão é que a cidade de Curitiba tem essa visão fora daqui, né? Bastante até em Paris, né? Reconhecida por uma cidade super organizada, uma cidade ecológica, e a partir daí o governo também construiu uma linha verde, e essa linha verde tem um trecho de ciclovia, mas como a gente sabe, tem pouca informação, a gente não sabe onde começa e onde acaba, né, essa ciclovia. E aqui no centro não tem ciclovia, né? Então assim, será que essas questões são mais, né, de rótulos de cidade, para valorizar a cidade, mas cadê isso acontecendo de verdade, né? Curitiba, dentro do cenário nacional, não sei tanto no internacional, mas dentro do cenário nacional, realmente, ela é bem diferente das outras cidades. Como eu falei, eu morava em Campinas, em São Paulo, e é uma cidade que tem o mesmo número de habitantes, mas é brutal a diferença, sabe? Então, eu acho que, claro, ela não tem como negar que ela tem umas estruturas legais e que esse planejamento foi feito, mas ele foi feito há muitos anos atrás. Então, o que a gente tem hoje de legado é um planejamento que vem de políticas públicas de 40, 50 anos atrás, que já não suprem a necessidade da cidade. Então, eu acho que é muito mais investimento em propaganda agora, em deixar claro para o mundo e para a população como a nossa cidade é boa, do que realmente tentar investir dinheiro em infraestrutura para que ela continue sendo boa. Curitiba era uma cidade provinciana, era uma província. Era uma província lá. Daqui a pouco, ó, vamos vender Curitiba. Vamos vender Curitiba. Daí surgiu o Jaime Lerner. Quem é Jaime Lerner? Um arquiteto. Então teve todos esses parques, essas praças. Ela era uma cidade assim, uma província, assim, uma provinciana, assim. Daqui a pouco abriu, e daí se perderam. Eu acho que cada época tem o seu desafio. Quando eu comecei como prefeito de Curitiba, nós tínhamos vários desafios. Como estruturar a cidade, como tornar a cidade mais humana, como começar a resolver o problema de mobilidade. Então, cada época vai criando novos desafios. E uma coisa positiva em Curitiba foi que sempre cada prefeito teve o desafio de ser inovador. Bom, acho que nós podemos continuar a ser inovadores em Curitiba se, por exemplo, nós damos mais espaço à bicicleta.
Curitiba é uma cidade que gasta muito dinheiro em publicidade. Gasta 28 milhões por ano em publicidade. E com esse dinheiro ela pode ter o slogan que quiser, né? Cidade capital ecológica, capital da cultura, agora é a biocidade, né? E tudo isso é uma mentira, né? A cidade vive muito da imagem que ela tem para o exterior. As benfeitorias que foram feitas em torno do planejamento cicloviário datam da década de 80. E nada mais, desde os anos 80, já fazem 20 anos, nada mais foi feito para as bicicletas. Apesar de as propagandas continuarem. A gente acha às vezes que é um complô político, um complô das empresas de ônibus, da mídia televisiva, mas na verdade é mesmo. Curitiba se diz a cidade ecológica, né? Ela fez bastante campanhas no passado aí para que a sociedade estivesse aprendendo algumas dinâmicas que são necessárias para uma cidade manter um equilíbrio, uma harmonia. E mesmo dentro dessa ideia de uma cidade ecológica, ela ainda não contempla a bicicleta como um meio de transporte modal. A cidade cresceu muito, a população aumentou bastante e isso não foi, digamos, acompanhado pelo planejamento no transporte. Então hoje o transporte público, principalmente, ele está bastante saturado.